Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. O Luneta Sonora de hoje fala justamente de um assunto que eu esqueci de tratar, mas que eu tô tratando justamente porque o que eu tô fazendo é justamente isso, uma maratona de gravações. Afinal de contas, é mais um episódio gravado no dia 21 de junho e isso bate com a questão da criação de frentes de conteúdo, mais criação de artes digitais, mais criação de artes físicas, enfim. Eu tenho um monte de coisa guardada. E por que não guardar episódios de podcast quando não se tem, por exemplo, um assunto tão urgente assim? É o episódio de hoje do Luneta Sonora. Bora lá? Afinal de contas, de frente em frente, a gente segue em frente. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tô aqui nesse dia 21 de junho, pra você ver como é que é uma cápsula no tempo, né? Com 95 sitegraphs, que são aquelas artes, aliás, que aparecem antes de cada post, como se fossem artes de vinheta. Para que elas servem? Primeiro, como artes de vinheta, lógico, mas servem justamente para ilustrar os posts que aparecem na home, para que não fiquem sem imagem. Outra coisa que eu queria destacar são os posts de mídia social. Por exemplo, até o dia 21, eu já coloquei, somando com os posts de carrossel, 867 artes, que por sua vez são 471 posts, porque tem post de carrossel. E então eu tenho também 276 outras artes que não foram colocadas ainda, que são artes digitais, um TBT perdido, várias fotos, as imagens de inteligência artificial, que eu vou agrupá-las em carrosséis, e isso tudo soma 276 itens. Tem também os novos clássicos do site, que eu produzi um monte. Produzi, eu acho que 53 pacotes. E tem também as stories. Quantas eu tenho? Por exemplo, em 2023 eu publiquei 174, até antes do primeiro post do dia 21 de junho, ressalte-se. E na fila tem 142. Eu esqueci lá na frente de dizer quantos sitegraphs eu postei. Foram 664. Mas tem um post que eu repito a mesma sitegraph, que é a mini coluna, que inclusive vai ao ar nesta quarta-feira, dia 21. Então já deve ter passado umas 2 quartas-feiras e umas 2 mini colunas depois da publicação desse episódio. E logo eu tenho vários outros posts que, se eu somar as mini colunas, aí eu posso ter passado os 700, né? Então, para que essa frente é produzida? Justamente para ter o que postar, e além de ter o que postar, eu ter a certeza que eu vou postar um determinado tipo de conteúdo e não ficar faltando, porque são 4 posts por dia no site. E geralmente eu deixo 2 prontos um dia antes e eu posso fazer ou os 4 um dia antes, ou 2 antes e 2 depois. Geralmente as artes digitais, que como eu comentei, tem os pacotes de divulgação já prontos, justamente para permitir que eu faça os 2 primeiros antes, um dia antes, e os 2 últimos, ou o último, depois. Inclusive da quarta-feira já está pronto, e tem uma web store, inclusive, que vai vir incorporada a ela nesse post do dia 21, e a mini coluna eu vou fazer ainda.
Então, basicamente, é assim que as coisas funcionam por aqui. E vamos para o próximo tópico. É importante mostrar um pouquinho desses bastidores, mesmo que vocês não estejam vendo, justamente como um modo de transparência, ou seja, não que realmente necessite ser transparente, mas eu gosto muito de mostrar um pouquinho disso para vocês, para dizer que comunicação, ora não é fácil, ora não é mole, ora você tem que fazer de tudo um pouco para resolver as paradas. Eu estava prestando inclusive assistência a um site agora. Dentro de instantes eu vou iniciar a mini coluna do dia 21, que eu preferi fazer toda ela já nessa quarta-feira ao invés de antecipar, porque eu entendi que precisava de um tempinho mais e muitas vezes eu preciso ter as ideias na cabeça naquele momento. Fora os outros posts do dia, né? E sabe como é? Você tem um pouquinho de criatividade, de tomada de decisão e principalmente de organização. E vamos para as considerações finais desse episódio, não é? Que eu não tenho tanta coisa hoje para falar, pelo menos nesse episódio de hoje. E é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida. E sobre o episódio da semana passada, sabe a mensagenzinha de caixa postal do telefone da operadora? Tá aqui ainda, eu preciso tirar isso aqui. E afinal de contas, isso tudo aconteceu no dia 21, no meio dessa maratona. Você deve ter ouvido isso na semana passada. Eu não sei nem o que aconteceu com a edição que eu possa ter feito desse áudio, que eu prometi que ia fazer. E é isso. Até semana que vem. Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode. Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.